A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui neste momento importante da nossa escola dominical, neste domingo, dia 31 de 5 de 2020, estudando sobre a nossa nona lição, não é? Da nossa escola dominical da classe dos adultos, né? Antes de tudo, eu gostaria de começar com os irmãos em oração para nós prosseguirmos o nosso ensino da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa revista desse segundo trimestre de 2020. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos, meu Pai, que venha nos dar a graça de aprendermos os mistérios da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos nesta manhã, Senhor, neste domingo. Faz com que o Teu Espírito Santo faça compreender, Senhor Jesus, a Tua mensagem em nossas vidas. Querido Pai, abençoa cada irmão, Senhor, que está disposto, meu Senhor, a ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, meu Pai. Amém. Queridos irmãos, os irmãos que estão aí de posse das suas revistas, dos seus smartphones, da sua TV, né? Vamos abrir a nossa revista, nossa Bíblia da escola, revista da escola dominical, para prosseguirmos aqui com o nosso ensino da palavra de Deus, né? Vamos abrir aqui a nossa lição, a lição de número 9. Os irmãos estão aí em mãos, né? A lição de número 9, 31 de maio de 2020, e o título da nossa lição é o mistério da unidade revelado. Nós estivemos aí nesses trimestres estudando sobre a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja eleita de Jesus, né? Nós vemos na aula passada estudando sobre os fundamentos da igreja, né? Que é Cristo Jesus, que foi nos anunciado, que foi nos, né? Que nos foi trazida pelos apóstolos e profetas, né? E agora nós vamos estudar uma lição interessante, irmãos, que é sobre este mistério, o mistério da unidade, né? Um mistério que Paulo ele classifica aqui no Evangelho de Efésios, segundo o nosso textuário, que diz que o qual noutros séculos, nos séculos anteriores, né, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. Nós vamos falar aqui a respeito desse mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Nossa verdade prática nos diz aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério ele revelou, né, ao Novo Testamento, ou seja, aos apóstolos e aos profetas, mas esteve oculto no Antigo Testamento. É o que ele quer nos dizer aqui na nossa verdade prática, né? No Antigo Testamento, na Velha Aliança, esse mistério estava oculto, e agora no Novo Testamento ele foi revelado, né? É o assunto da nossa lição que nós vamos estudar neste domingo, né? A leitura bíblica em classe, os irmãos aí estão acompanhando conosco a nossa revista, pode abrir a sua revista aí, né?
está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Vamos ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou tudo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glorificado seja o nome de nosso Deus para todo sempre. Amém, irmãos? Eu vou abrir este texto aqui na nossa Bíblia Sagrada, né? A nossa Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 3. Vamos abrir aqui para nós estarmos aqui, ele sempre em evidência aqui, para nós estarmos vendo. Nós vamos recorrer a este texto em determinadas situações da nossa revista. Vamos abrir aqui na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 3. Vamos deixar aqui para os irmãos. Efésios capítulo 3. Minha Bíblia aqui está. Capítulo 3. Pronto, vamos deixar aqui aberto em Efésios capítulo 3. Vamos voltar aqui para a nossa revista da nossa escola dominical. Queridos irmãos, nós vamos discorrer sobre esse assunto. É um assunto muito interessante. Muitas das vezes nós nos deparamos com alguns textos da Bíblia e achamos bonito, interessante, uma leitura agradável, né? Mas às vezes não paramos para dissertar em alguns momentos alguns textos que nós lemos. E esta lição aqui, a lição de número 9, é uma lição muito interessante, porque vai falar de algo que foi algo oculto, né? Que agora foi revelado. O que seria esse algo oculto, né? Essa revelação,
esse mistério que Paulo ele está se referindo aqui no livro de Efésios, no capítulo 3, né? Esta revelação que ele fala que não foi manifestada, né? Esteve oculta em todos os séculos, em todos os anos anteriores, né? É bem verdade, irmãos, que Paulo aqui ele está falando para a igreja de Efésios, né? Ou a igreja de Éfeso, né? E a igreja de Éfeso era uma cidade gentílica, não era uma cidade judaica, né, da comunidade do povo hebreu, mas sim uma cidade gentílica, não fazia parte da nação de Israel. Então ele está falando para uma igreja gentílica separada da igreja judaica, né? Paulo está transmitindo esta mensagem, escrevendo esta carta, enquanto ele estava preso em Roma. Ele estava preso quando escreveu o livro de Efésios, né? Nós vimos lá no começo da nossa lição, no comecinho das cartas que Paulo chama das cartas da prisão, né? Foram quatro cartas que Paulo escreveu, dentre elas é Éfeso, né? Filemon também foi uma, Filipenses, né? Então Paulo estava preso, estava escrevendo para uma comunidade, né, gentílica, de uma igreja considerada pelos judeus como gentios, né? Não fazia parte segundo a cultura judaica, o entendimento judaico das escrituras. Ela não fazia parte da comunidade judaica, era um povo gentil. E nós já vimos em algumas lições anteriores que os judeus eles discriminavam os gentios porque consideravam-se detentores da promessa divina, né? E que para alguém alcançar a Deus ou servir a Deus era necessário introduzir-se dentro de sua cultura religiosa, ou seja, da sua cultura judaica, né? Do meio cerimonial de culto judaico. Nós já falamos sobre isso em algumas lições passadas. Então ficava de fora aqueles que não quisessem ser inseridos dentro da cultura judaica, dentro do meio religioso do entendimento judaico, ficava de fora, né? Eram considerados como gentios. Então era muito difícil para um judeu devoto, né, ele entender que agora, né, agora estava diante deles um povo, né, um conglomerado de pessoas que não fazia parte de sua comunidade, mas declarando-se servos de Deus, né? E não só servo de Deus, mas declarando-se igreja de Deus, né? Era um termo novo para a comunidade judaica e para o mundo, né? Na realidade, a gente vai começar a discorrer aqui desse assunto. Nós estamos estudando sobre a igreja eleita. Então, era algo novo que estaria acontecendo ali, naquela época, naquele tempo, né? Naquele tempo. E a gente vai aprender aqui na nossa lição o que seria esse algo novo, o que é esse mistério que Paulo está falando, que esteve oculto nos séculos anteriores, né? A nossa lição traz aqui logo em seguida o conceito bíblico de mistério, né? Esse conceito de mistério que estava oculta no Antigo Testamento, né? Ele vem do grego, que é a palavra mysterion, que significa segredo ou doutrina secreta,
né? Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. O interessante aqui é que essa palavra mistério aqui, ela não se refere a algo misterioso que algumas pessoas entendem, né? Como por exemplo o misticismo. O misticismo, Colossenses ele diz aqui no capítulo 2 que ninguém deve ser dominado ou ninguém domine sobre nós, ou sobre vós, que é o texto de Colossenses aqui, com pretexto de humildade e culto dos anjos, se metendo em coisas que não viu, né? E que simplesmente são coisas da sua carnal compreensão ou carnal sabedoria. Então, o que ele destaca aqui? Que esse mistério aqui não é nesse segmento, não é? Não é algo que alguém diz que foi revelado, um anjo desceu e revelou para ele, somente para ele, aquele mistério, né? Uma revelação que nunca foi contemplada e algo assim, né? E acaba se atrapalhando porque se acaba enfiando, se metendo em coisas que simplesmente são da carne, né? Não é esse tipo de mistério místico, né? Que você tem que subir até um determinado monte ou país ou cidade ou lugar para você ali ser revelado daquele mistério. Não, não é isso, né? Não é isso. Ele diz que isso significa que era uma verdade, simplesmente uma verdade que esteve coberta, né? Que esteve oculta e que agora foi desvendada, né? Ela foi revelada. Esse é o mistério. Então não é algo de particular, não originou-se de uma particularidade qualquer de alguém, né, que se diz guru de alguns conhecimentos e que só para ele foi passado aquela informação, não. A gente vai ver aqui, Paulo, em Efésios, no capítulo 3, que ele começa, deixa eu abrir aqui a nossa Bíblia, na nossa leitura, mostrar aqui para os irmãos, que Paulo, ele começa a dizer que, aqui no versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de que para convosco foi dada, né? Porque como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, né? Paulo, ele manifesta aqui a sua compreensão desse mistério, mas a gente percebe na Bíblia Sagrada, no decorrer da nossa aula aqui, que esse mistério que Paulo está se referindo, ele foi mencionado em outra ocasião por Paulo, né? Ele foi manifestado nas Escrituras Sagradas pelos profetas das Escrituras Sagradas, pelos escritores sagrados, né? De alguma forma ele foi manifestado e agora Paulo está dando o esclarecimento aos irmãos do que seria esse mistério, né? Que seria esse mistério. E logo de contrapartida, nós vamos descobrir, logo aqui no nosso texto da Bíblia Sagrada, Paulo mais na frente aqui, ele diz que no versículo 9, né?
versículo 9 da nossa leitura, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo teve a incumbência, né? Ele teve a responsabilidade de demonstrar qual a dispensação do mistério, ou seja, o tempo, né? A época que esse mistério precisava ser revelado, né? E que esteve oculto, mas agora, por intermédio de Cristo Jesus, ele foi revelado. E ele diz aqui no versículo 11, ele já manifesta aqui, ó, e diz que mistério que é este, para que agora, olha só o versículo 10, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha que maravilha isso aqui, irmãos. Aqui de antemão, para a gente parar com esse ar de mistério, né? Irmãos perguntando, mas estão falando de mistério, mas que mistério seria este? Este mistério Paulo declara aqui, né? Que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então agora Paulo está descortinando aqui que este mistério é a igreja, né? A igreja. Então a sabedoria de Deus, a pluralidade da sabedoria de Deus, que são muitas, né? Ele mostra aqui, ele introduz com a palavra multiforme sabedoria de Deus, não é? Para abranger a sabedoria de Deus em todas as formas, em todos os níveis, né? Agora ela seja conhecida. Olha que interessante aqui, irmãos. Agora esse mistério passa a ser conhecida, né, pela igreja, e que esse conhecimento é a sabedoria de Deus de forma múltipla, né, de forma coletiva, não é? De forma coletiva, passa a ser conhecido os principados e potestade nos céus. Né? Esse mistério, ele não só passa a ser conhecido na terra, né, através da igreja, da mensagem de Cristo, através da pregação do Evangelho, né, mas também passa a ser conhecido em um outro nível, né, que é o nível espiritual, que ele chama aqui aonde fica os principados e as potestades, os poderes, os dominadores, ou seja, na terra e nos céus, né? Seja para qualquer uma forma de governo que existe nas regiões celestiais, ou seja, qualquer forma de vida que há, né? Nas regiões celestiais, Deus agora, através da sua sabedoria, está manifestando, né? Manifestou isso a todos agora. E que maravilha, né, irmãos? Quando nós aprendemos isto, né? Porque agora chega para nós esta revelação desse mistério que foi coisa difícil para os antigos irmãos ou mesmo a igreja, ou seja, a comunidade judaica entender isso, né? Foi muito difícil para eles. Então esse mistério aí quer dizer exatamente isso. Não quer dizer nada que você tenha que fazer um pacto, que você tenha que galgar degraus e vai galgando, subindo em alguns níveis do seu intelecto, e que você
passa pelo um outro nível que aí você vai aprender mais coisa e não pode revelar para o nível de baixo, e que daí daqui a pouco você é um guru detentor de um mistério que só você ou quem está no seu patamar de nível místico conhecer, né? Paulo está popularizando este mistério justamente para quem, irmãos? Para a igreja gentílica, para a igreja dos gentios, né? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto em nossa lição desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. Olha, observa essa palavra aqui, que aparece no texto como valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. É o que diz o versículo 5 da nossa leitura bíblica, né? Ele não foi manifestado nos séculos anteriores aos filhos dos homens como agora. E como que esse mistério foi manifestado agora? Agora, Paulo estava dizendo, agora ele foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas, né? No Antigo Testamento, muitos dos profetas, a maioria deles, né, quase praticamente todos os profetas do Antigo Testamento, eles, em suas profecias, eles né, conseguiram transmitir esse mistério, né, esta mensagem, né, que Deus queria transmitir para o mundo, mas eles não tinham um entendimento completo do que significava aquilo. Por exemplo, na Antiga Aliança, nós observamos aqui em Gênesis, logo no início, né? Logo no início, Deus falando para Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, ele diz assim, ó, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Deus estava falando para Abraão, né? Abraão, com certeza, ele deve ter entendido no seu tempo, na sua época, da sua forma, esta mensagem. Mas ele não tinha ideia de como seria essas bênçãos iriam atingir todas as famílias da terra. Eu não entendia. E os judeus, mesmo depois de Abraão, né? Depois de Abraão, mesmo depois de formulada a comunidade judaica, a tribo judaica, a lei, né, a nação judaica, né, mesmo tendo formulado isso depois, eles recorriam a Gênesis e liam esse texto, mas não tinham um entendimento como seria isso, né? Como seria abençoar todas as famílias da terra, né? Eles talvez iriam imaginar que os judeus, seria eles que iriam fazer isso, né? Abençoar, né, as famílias da terra, né? Mas eles não tinham ideia de como seria isso. Olha que em Gênesis também, no capítulo 22, versículo 18, mais uma vez, Deus diz a Abraão, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Isaías, o profeta Isaías escreveu em capítulo 11, versículo 10, e acontecerá naquele dia, olha só, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Mais uma vez aqui, Isaías, a Bíblia,
ela menciona a palavra nações no plural. Ou seja, não está dizendo aqui que é só a nação de Israel, uma nação, não é? Mas várias nações, né? Em Malaquias, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó: mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos observam aqui que interessante essas passagens bíblicas, né, irmãos? No Velho Testamento, essa mensagem misteriosa mencionando algo, ou uma bênção, ou uma dádiva de Deus que iria cair sobre as nações, né? Sobre os povos. Isso é interessante, porque existem várias passagens bíblicas, não somente as que nós citamos, mas são muitas as passagens bíblicas dos profetas, Salmos, Isaías, Ageu, Malaquias, muitos dos profetas mencionando isso, né? Malaquias aqui, ele diz que, ó, desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações. Está falando de quem aqui, né? Será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar, olha só, observe só, em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura. Mas para aí, incenso, oblações, que era o sistema, ele está falando aqui numa linguagem que o povo judeu entendia, né? O ritual do culto judaico, como incenso e oblações. Só que esse ritual não era feito em um determinado local, era somente na nação de Israel e era somente no templo. E como diz Malaquias aqui, essa questão, esse ponto de interrogação aqui, eles não fizeram na época, né? Vamos fazer os pontos de interrogação aqui. Por que que Malaquias está dizendo aqui que isso será feito em todo lugar? Não é? Por que será feito em todo lugar? O incenso, as oblações, né? Por quê? Claro que ele usou essas palavras porque ele entendia, os judeus entendiam muito bem o que era oblação, o que era incenso, né? Mas nós estudamos em umas lições anteriores aí, da nossa escola dominical, né, que esse cerimonial que houve no culto judaico no templo, ali com os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram simplesmente figura da real manifestação de um culto, ou da real liturgia de um culto em um nível espiritual, né? Era a figura do Cristo, da forma de cultuar que nós, na igreja atualmente, cultuamos, né? Com nossas orações, que são nossas petições, nossos incensos, né? Nossas oblações, nossas ofertas, né? Não estou falando de oferta material, não, física, não, né? Mas em um nível espiritual. Observa que interessante aqui, né, irmãos? Muito interessante essa descrição desse mistério que a Bíblia ela acaba nos mostrando, não é? Nos mostrando aqui. Muito bem, nós acabamos o nosso primeiro tópico e agora nós vamos passar para o tópico de número 2, né? É o mistério revelado no Novo Testamento. Nós vimos aqui, mencionamos algumas coisas do que
os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito disso, né? Desse advento, que Deus incluía, né, as suas bênçãos, o seu plano para as nações, em termo globalizado. Agora vamos ver no Novo Testamento como ele foi revelado, né? No Testamento ele foi revelado através dos apóstolos, né, e dos profetas. Um desses apóstolos seria o apóstolo Paulo, que nós estudamos aqui na carta de Éfesos, capítulo 3, né? Em Efésios, capítulo 3, Paulo, ele destaca uma coisa interessante aqui, que ele era prisioneiro de Cristo, né? Sua condição de prisioneiro, né? E o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Nós vimos aqui na leitura em classe, né, que ele declara-se que é prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Não é? É interessante aqui, irmãos, que Paulo poderia dizer aqui que era prisioneiro romano, né? Paulo era prisioneiro romano, porque ele estava preso quando estava escrevendo o livro de Éfeso. Mas ele não mencionou isso. Por que será, hein? Paulo se sentia tão livre, irmãos. Ele se sentia tão liberto. Aleluia. Porque é assim que se sente o crente em Cristo Jesus, né? O crente em Jesus Cristo, ele não vive preso por uma situação ou determinado problema. Nós fomos libertos e a Bíblia diz: se Cristo vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. Quer conhecer a verdadeira liberdade? É a chegar-se a Cristo, né? Então Paulo, ele disse que era prisioneiro de Cristo. Ele não deu a sua, né? Não deu aqui a sua, né? As honrarias ao Império Romano, que encarcerou ele. Não, ele deu as honrarias a Cristo. Se eu estou preso aqui é por causa de Cristo, não é por causa de vós, por causa dos romanos, né? Eu estou aqui por vontade de Cristo, né? É o propósito dele estar aqui, né? E se, diz no versículo 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, né? Como foi feito esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos descrevi. Paulo, irmãos, quando ele foi para Damasco, né, antes da sua conversão, como Saulo ainda, ele, ali no caminho de Damasco, Jesus Cristo teve um encontro com ele. Eu acredito que a maior revelação de Paulo aconteceu ali. Esse mistério, né, que foi revelado em primeira instância, em primeiro lugar, a sua pessoa, né? Eu falo em primeiro lugar, não em ordem dos outros apóstolos ou profetas, né? Mas como um marco inicial da sua caminhada para Jesus, foi ali no caminho de Damasco, né? Onde o próprio Cristo revelou-se a ele e disse para ele: Paulo, eu sou Jesus, Paulo, aquele em que tu persegues, eu sou ele, eu sou aquele que morreu na cruz, né? Paulo descreveu ali no livro de Atos o seu diálogo que teve com Jesus, mas de repente ele não escreveu só aquilo. A própria manifestação de Cristo ali em Paulo, ali já descortinou, abriu o seu entendimento, né? E ele, de uma vez só, de uma etapa só, uma só cartada, vamos dizer assim, de Cristo na vida dele, né? A primeira cartada de Cristo na vida dele já convenceu a Paulo de quem Cristo era, né? De quem Cristo era. E Paulo caiu literalmente ali de toda a sua arrogância, toda a sua prepotência, do seu intelecto, porque Paulo era um rabino,
perito na lei, perito nas escrituras, né? Paulo era conhecimento, era um teólogo formado por uma das melhores escolas ali da Judéia, né? E junto com um dos melhores teólogos de sua época, que foi Gamaliel, foi um dos seus mestres ali. Então, Paulo, quando se encontrou com Cristo, ele aprendeu algo novo. Foi descortinado ali um mistério, né? Que aquilo impactou a sua vida em toda a sua caminhada, né? Impactou a vida de Paulo. E Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 1, que ele como apóstolo, né? Ele menciona aqui que ele não foi apóstolo por intermédio dos homens ou por causa de homem nenhum, né? Mas pelo próprio Jesus Cristo e Deus que o ressuscitou dentre os mortos, né? Paulo ali, naquele momento da sua queda ali no caminho de Damasco, ele foi escolhido, eleito por Deus, não por vontade de homem para ser apóstolos. Não foi um homem que impôs a mão na sua cabeça dele e o escolheu, mas foi o próprio Cristo, não é? Como também foi os outros apóstolos de Jesus Cristo, né? Eles foram escolhidos, separados pelo próprio Cristo. Não foi um outro homem, ou Pedro, ou algum outro homem no Antigo Testamento, profeta, que pôs a mão sobre sua cabeça e escolheu por apóstolo, como foi os demais apóstolos. Não, foi por Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo. E ele diz mais ainda no versículo 16 do Gálatas, que do capítulo 1, ele diz assim: revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Não é? Então, Deus revelou esse mistério a Paulo, né? Revelou esse mistério a Paulo, e ele não foi consultar a carne nem o sangue. O que Paulo quer dizer aqui? Que ele não foi consultar a sua sabedoria humana, né? o seu grau de instrução que ele tinha, né? Ele não fez referência a isso quando foi transmitir a mensagem de Jesus Cristo, ou pregar a mensagem de Jesus aos gentios, né? Não consultou o sangue e nem a carne, né? Na sua sabedoria. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos, né? Os irmãos podem ver isso em Atos capítulo 11, versículo 17 e versículo 18, né? Aqui a gente pode observar em Atos uma lição interessante, né? A igreja de Jesus, eu falo a igreja, os salvos dentre a comunidade judaica e os salvos dentre as nações, né? Porque esse mistério que Deus fez foi, na realidade, unir nações com os judeus, ou judeus com nações, ou fazer uma junção de povos, né? E muitos judeus e até mesmo cristãos, né? Aliás, judeus cristãos e até mesmo os apóstolos. Alguns apóstolos começaram a fazer vista grossa em relação à comunidade da igreja dos gentios. Mas Pedro, próprio Pedro, teve que ser convencido por Deus, que na realidade o mistério de Deus, esse mistério, seria um povo que não
não tem pátria, né? Um povo que não tem uma finge uma pátria em particular, né? Nós, como povo de Deus, nós não somos, não temos uma pátria terrestre, né? Embora somos brasileiros, nascemos na pátria amada Brasil, mas como filhos de Deus, né? Como igreja de Jesus Cristo, né? Como igreja de Jesus Cristo, nós não temos uma pátria física, né? A Bíblia fala que a nossa pátria, sim, esta está nos céus, né? Como cidadãos da terra, temos sim uma pátria, somos brasileiros, mas como uma igreja de Jesus Cristo, não uma igreja física, numa igreja institucional, uma instituição, né? Não como instituição, mas como uma igreja invisível, este mistério que foi revelado, que esteve oculto, que é a igreja, esse mistério, nós não temos uma pátria. Então, muitos apóstolos, inclusive Pedro, ele custou entender isso. E a gente percebe lá em Atos capítulo 11 que Jesus teve que mostrar para Pedro, né? Os irmãos podem ler depois disso, que Pedro estava orando lá na cidade de Jope, né? E de repente ele viu um vaso com toda espécie de animais, um vaso não, um vaso, um lençol, né? Ele estava descendo com todas as espécies de animais, e a mensagem da quem estava descendo aquele lençol que disse, olha, pôs ali diante de Pedro e disse, agora você tem que comer isso daí. Mata, faz um guisado aí, assa, cozinha, faz o que você precisar, mas todos esses animais aí é para sua alimentação, né? E dentre aqueles animais estava toda a espécie de animais imundo, incomum, que a religião judaica, o sistema doutrinário judaico, as escrituras, elas proibiam comer, né? E ele disse, não, mas eu não posso comer, né? Eu não posso entrar na minha boca qualquer coisa imunda ou suja, né? E mais uma vez a Bíblia fala que ele ouve uma voz do céu e disse, olha, come, né? Pegue esses animais, mate para comer, né? Porque essas coisas que você está vendo, Deus purificou. Esses animais, Deus purificou, né? E é interessante, irmãos, que Deus queria ensinar alguma coisa para Pedro, porque Pedro, ele precisava ir até um certo homem devoto, não é? Chamado Simão, que estava em Cesareia, era gentil, que estava tentando buscar a Deus, só que estavam tentando buscar a Deus seguindo os rituais da religião judaica, né? E agora o mistério de Deus já tinha sido revelado, a igreja de Deus já tinha sido montada, já tinha sido criada por Jesus Cristo, né? A igreja de Jesus Cristo já tinha sido montada, né? Jesus tinha falado sobre a sua igreja. Ele fala, falou para o próprio Pedro, falou, Pedro, tu és pedra, né? Tu és Pedro, como pedra pequena, e sobre esta pedra, que seria a rocha, que seria Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse termo é novo, foi um termo novo para Pedro, porque Pedro não tinha ouvido isto, não tinha ouvido isto, a palavra igreja, né? A palavra igreja.
e nem os apóstolos. Então, ali, naquele advento de Jesus falando com Pedro, Deus ali estava revelando a Pedro um novo corpo de pessoas, né? de adoradores, de servos de Deus, chamado igreja. Então esse mistério foi revelado ali do próprio Pedro. Então Pedro, quando precisar, ele precisaria pregar para Simão em Cesareia, e ele não poderia ignorar, porque o que aconteceu? Aquela lençol revelando ali, descendo ali para Pedro, é para dizer para Pedro: Pedro, você vai lá para Cesareia e lá vai estar uma igreja, vai estar irmãos servindo a Deus, e inclusive Simão está lá, e são, não faz parte da comunidade judaica, não faz parte dos judeus, mas é minha igreja, são meus servos, são servos meus. Então você vai lá e vai pregar a palavra a Cristo, a eles. E é tão tarmos que Pedro, quando chegou lá, entendeu isso. Fala, então o que a gente considerava incomum ou imundo, né? Agora Deus está dando-nos para que pudermos servir-se disso. Então Pedro entendeu muito bem aquela mensagem, né? Um mistério oculto revelado, né? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, né? O Efésios capítulo 1, versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A redenção da possessão de Deus. Deus tomou posse, né, de um povo que não era o seu povo, segundo os rituais, as escrituras no Antigo Testamento. Deus agora pegou este povo, tomou posse desse povo, e agora é possessão de Deus. E ele fez isso para quê? Para redimir este povo, para dar-lhe a sua redenção, para louvor da glória dele. Olha que interessante, que é para louvor da glória dele e não de algum ser humano. Foi ele que fez isso, para ele e por ele, né? Foi projeto dele, que nós estudamos nas nossas lições anteriores, a Igreja de Jesus Cristo. É um projeto dele, exclusivo dele, e ele não consultou judeus, ele não consultou gentios, ele não consultou ninguém. Ele idealizou desde a fundação do mundo. Olha que interessante isso, né, irmãos? Interessante isso. Em Mateus capítulo de número 20, a gente tem uma parábola que dá mais ou menos para entender, né, o que aconteceu. Foi a parábola que Jesus ele fala que um certo dono de uma propriedade levantou de madrugada e foi contratar servos para a sua lavoura, para trabalhar, né? E logo de madrugada ele já contratou a primeira leva de pessoas, de empregados, e falou: olha, eu vou pagar 1 denário para você e você vai trabalhar para mim, tá bom? Tá bom, então vai lá para a lavoura, vai trabalhar, né? E logo em seguida, a Bíblia fala que lá para a terceira hora, ele encontrou mais alguém e falou: vocês estão parados? Então vão lá trabalhar para mim que eu vou te pagar o que é devido. Depois, mais para frente, lá na sexta hora, ele encontrou mais alguém, estavam ociosos, né? Falei: vocês vão trabalhar para mim, tá bom, eu vou te pagar. Na décima e na 1ª hora também,
ele encontrou alguém e vai trabalhar para mim. E na última hora, antes de acabar o expediente daquela jornada de trabalho, ele encontrou mais alguém. Vocês estão fazendo o quê? Não estão fazendo nada não. Então vamos trabalhar para mim. E acabou o expediente de trabalho e ele começou a pagar, né, aos funcionários. Aí deu um denário para quem entrou agora, já estava finalizando o expediente. Trabalhou 1 horinha só. Deu um denário. E para os outros também deu outro denário. Olha que interessante. Aí, quando chegou naquele que começou a trabalhar, coitadinho, começou a trabalhar de madrugada, né? 6 horas da manhã, começaram a trabalhar, recebeu um denário também. Ué, o camarada olhou para Jesus e falou, para aí, pro dono da obra. Para aí. Tudo bem, você deu um denário para aquele camarada lá que trabalhou 1 hora só, eu acho que ele te merecia bem mais denário, não merecia não? Não merecia bem mais denário? Aí Jesus olha pro camarada e falou, mas eu te contratei por 1 denário. Tô te pagando o valor que eu te contratei. Se eu contratei você por 1 denário e paguei quem trabalhou 1 hora 1 denário, eu estou fazendo isso pela minha vontade, né? O que Jesus queria ensinar aqui, irmãos, nessa lição, nessa parábola? É mais ou menos essa complexidade aqui que os judeus não estavam entendendo. Que para aí, nós somos guardiões da aliança, não é? Das promessas. Foi para nós que tu deste a lei, os profetas, as revelações, né? A incumbência de adoração. E já faz milhares e milhares e milhares de anos, faz milhares de anos, que a gente tá nessa. E agora tu vem aqui e diz que aquele pagão ali pode herdar a salvação sem precisar circuncidar, sem precisar imolar um animal, trazer as suas ofertas de oblações, seus incensos, sem precisar passar por esse ritual do culto, da tenda, da congregação, né? Agora está dizendo o quê? Está dizendo que esse pessoal também vai ser salvo. É o que Jesus queria ensinar nessa parábola, irmãos. Essa parábola de Jesus queria ensinar exatamente esse mistério de Deus, que ele já tinha mencionado antigamente, mas que não tinham entendido, e que até então muitos não tinham entendido, que a religião judaica não tinha entendido, era que, não, para aí, rapaz, eu passo, fosse um sacerdote, por exemplo, a minha vida toda aqui, a serviço do templo, a serviço do povo de Deus, a serviço da obra de Deus aqui. Me foi privado até de montar uma empresa, até de montar fazer uma roça, né? Um comércio. Não posso fazer isso, né? Não posso fazer isso. Para mim servir aqui. Agora vem um que nunca fez isso, não é sacerdote, não é levita, não é judeu. E agora tu vens aqui chamar aqui para ser dar-lhe salvação a eles. Isso aí que interessante, irmãos.
o que Jesus quer ensinar aqui é que a nossa salvação, né, ele não é pelo tempo de casa. Nós não somos salvos pelo tempo que nós estamos na igreja, pelo cargo que nós exercemos na igreja, não é? Pela função que nós exercemos na igreja, pelo conhecimento que temos na igreja, por quanto nós estudamos, ou quantos de livros nós lemos, ou qual grau teológico nós subimos nesse nível. Não. Jesus quer dizer aqui que nós somos salvos pela graça. Deus se agradou de dar a mesma salvação. Agradou a salvar não somente aqueles que tiveram esse tempo todo, né? Que tem essa época toda, tem toda essa bagagem. Deus, da mesma forma, essa mesma salvação que Deus dá para o rico, para o pobre, para o indulto, para o intelectual, aliás, para o intelectual, né? Para o grande, para o pequeno, ele dá para o indulto. Ele dá para o pagão. De uma vez que aceite isto dele, aceite esse mistério que é Cristo Jesus, né? Que foi revelado, que fez parte agora de um só corpo, Cristo a cabeça, a igreja o corpo, e que neste corpo agora tem o rico, tem o pobre, tem o cientista, né? Tem o analfabeto. Jesus paga com a mesma moeda. Aleluia. E essa moeda é a salvação. Glória a Deus, né? Vamos voltar aqui para a nossa leitura, para nós finalizarmos aqui. E a magnitude deste mistério, olha que interessante. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade de formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um participante da mesma promessa. Aleluia, glorificado seja o nosso Deus por isto. Aí Paulo diz aqui aos Gálatas que nisto, nesse corpo, nesse mistério, nessa compêndio desse mistério que foi revelado, ele diz que não há judeu nem grego. É interessante isso. Não há servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus está unindo aqui, uniu todos, judeu, grego, servo, livre, né? Está falando de servo, de empregado, ou seja, o servente, o empresário, né? E o macho e fêmea, agora que não há distinção se é mulher, se é homem, né? Todos nós somos um em Cristo Jesus. O que está dizendo aqui? Que não, a salvação não é só para os judeus, não é só para os gregos, não é só para os gentios. Os judeus eram detentor da lei, da revelação do Antigo Testamento, da revelação de Deus no Antigo Testamento. O grego eram orgulhosos, por quê? Porque eram detentor da filosofia, do conhecimento moderno da época, contemporâneo da época. Eram os gregos, eles eram os inteligentes, eram os sábios, segundo o ensino e o conhecimento material, né, o conhecimento físico das coisas. Eles tinha sua classe de filósofo, né? Que filósofo é aquele camarada que ele aprende muita coisa. O filósofo que ele estuda tudo, né? Ele estuda tudo. Ele disserta sobre a ciência, sobre a religião, sobre qualquer assunto, a história, a geografia, a cosmologia. É o papel do filósofo. Ele fala que, olha, agora aqui, ó. Opa, para aí. Em Cristo Jesus, neste corpo que é a igreja, não há... Aqui não existe judeu, meu irmão. Aqui não existe grego.
vendo? Não existe não. Aqui não tem empresários, patrão, servos, livres, macho e fêmea. Não tem esse negócio de feminismo ou machismo. Não, não tem esse negócio não. Esse negócio não faz parte do corpo que é a igreja de Jesus Cristo, porque esse corpo é um só e ele é chamado Igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E nós vamos finalizar aqui com o terceiro tópico, que é o mistério pré-estabelecido por Deus, as riquezas insondáveis. Agora, esse mistério, essa riqueza que foi mencionado, que foi apregoado e agora foi revelado aqui, a, a Bíblia fala que são riquezas insondáveis. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, nossa leitura em classe nos mostra isso. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas como nós aprendemos esse mistério quando nós nos debruçamos diante do Novo Testamento, diante das epístolas de Paulo, né, Pedro, João, né, os evangelistas, esse mistério que antes incompreensíveis, né, com o advento da Igreja de Jesus Cristo, do Novo Testamento, agora nós, os cristãos, podemos compreender coisas que lá os profetas, né, os profetas do Antigo Testamento não compreenderam, né? Eles, esse novo advento, né, nós podemos compreender as profecias messiânicas que os profetas profetizaram, que nem mesmo os profetas tinham um real entendimento disso. Eles acreditavam, mas não faziam ideia de como seria essa revelação, né? E Paulo fala aqui que esse mistério ele foi revelado, essas riquezas incompreendíveis, foi revelado a ele, que ele é considerado o mínimo, o menor dos apóstolos, né? E pela graça de Deus foi feito isso. Através de quem? Por meio do Evangelho. Meio do Evangelho, né? Este Evangelho que nos faz compreender a magnitude, né? O propósito de Deus em Cristo Jesus, né? Para a humanidade, este Evangelho que pode nos compreender. A expressão, ela diz que refere-se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. O versículo 7 diz isso: e em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso aqui, o entendimento humano não pode compreender, né? A redenção pelo sangue e a remissão das riquezas pela sua graça. Isso não pode ser calculado, não pode ser parametrizado, não pode ser compreendido pelo intelecto humano. É por isso que nós cremos nisso, precisamos acreditar nisso, ter fé nisso. Porque se nós formos fazer um cálculo disso, nós não vamos entender, né? Não dá para entender essa redenção promovida, né? Deus pega todas as nossas ofensas, como que seria a cara, como que ficou a cara daquele empregado diante do seu senhor e dizer: olha, mas eu contratei você um salário, eu estou te pagando um denário. Você trabalhou o dia todo, estou te pagando um denário. Aquele outro trabalhou uma hora só, nem se esforçou, eu estou pagando um denário para ele. Então ele é privilegiado. Ele está sendo privilegiado igual a você, né? Você recebeu o que é justo? É justo para você um denário? Antes de trabalhar para você, eu não te falei que eu ia te pagar um denário, você deu um joinha, você deu ok, tá bom, né? Tá bom. E agora, por que que tá
tentando arrumar confusão com aquele que também que eu estou pagando um denário. Então, não dá para calcular. Se aquele camarada ele fez o cálculo. Se aquele que trabalhou 1 hora, trabalhou, ele começou a fazer o cálculo, como ele começou a pagar, ele começou a fazer o cálculo. Bom, se aquele trabalhou 1 hora, recebeu um denário, então ele vai receber mais denário. Foi o cálculo que ele fez, era a lógica, era a matemática óbvia daquela situação, não é? Era matemática óbvia. Então é por isso que nós aceitamos isso pela fé, porque a gente não pode calcular a, 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 a riqueza, né? A insondável, como traz a palavra da nossa lição, insondáveis riquezas de Cristo sobre nossas vidas, né, irmãos? Sobre nossas vidas. Não dá para calcular. Né? Paulo diz em Efésios capítulo 3, no versículo lá, mais na frente, versículo 18, ele diz que por poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, para a gente entender a largura, a profundidade, a riqueza dessa dimensão, a altura dessa dimensão, é necessário ser pela fé. No versículo 17 ele diz assim, ó, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então é pela fé, irmãos. É pela fé que nós entendemos. Nós estamos arraigados e para entendermos essa dimensão desse mistério da graça de Jesus, nós só podemos calcular isso pela fé, não é pela nossa matemática, não é pelas nossas ciências naturais ou pela nossa física. O nosso cálculo matemático, a nossa matemática, por mais exata que seja, que ela é uma ciência considerada uma ciência exata, né? Ela não pode calcular isso. Mas a gente pode calcular. Mas como vamos calcular? Pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu agradeço, irmãos, que estiveram conosco durante essa aula, né? Deus abençoe a todos, né? Deus dê um bom dia, num dia de domingo maravilhoso, né? E conceda a cada um de nós estar mais uma vez aqui nos próximos episódios da nossa lição da nossa escola dominical. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar para terminarmos a nossa lição deste domingo. Bendito Deus e amado Pai, estamos gratos a Ti por estes momentos, Senhor, em que passamos na Tua presença, Senhor, aprendendo da Tua palavra, que essa Tua mensagem, que é a revelação de Cristo, possa cada dia, meu Senhor, fazer parte continuamente de nossos corações e que através das Tuas escrituras, da Tua palavra, o nosso Cristo seja mais compreensível, meu Senhor. Querido Pai, abra o nosso entendimento, desperte, meu Senhor Jesus amado, o Teu povo, a nossa vida, para nos depormos diante das Tuas escrituras, diante da Tua palavra, para aprendermos cada dia mais de Ti, Senhor. Querido Pai, dê-nos um bom dia e nos abençoe. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. E amém.